Este projeto foi contemplado com recursos da Lei 14.017/2020, Lei Aldir Blanc, por meio da Secretaria Municipal da Cultura de Fortaleza. Oi, olá. Mais uma vez nos encontramos aqui, né, para dar continuidade à oficina, né? Eu sou a professora Luísa Pontes, estou aqui com o professor Nonato Nogueira, e nós vamos focar na orientação de hoje, né, no módulo de hoje, justamente duas peças teatrais do Plínio Marcos, que foram Barra Pesada e Querô, né, o filme. O Barra Pesada, ele aconteceu na década de 70, e o Querô foi justamente em 2000 e alguma coisa, 2006, por aí, nos anos 2000, certo? Então, como é que vai ser? A gente vai contextualizar a década de 70 e depois a gente vem com as observações dos anos 2000, né? Então, na década de 70, a gente ainda tinha os requisitos de quê? Da ditadura militar, né? Então, o país foi governado pelos atos, e o AI-5, né, o ato 5, ele foi o pior de todos. Por quê? Porque ele proibiu, né, as manifestações, proibiu realmente as manifestações artísticas, né, e deixou muito a desejar. Então, foi praticamente o quê? Foi aquele momento em que houve muitas perseguições, né? Então, o ato institucional número 5, né, ele foi talvez o quê? Foi o pior de todos, porque ele vai justamente vai legitimar esses anos difíceis do que foi a ditadura militar, né, do que foi o mandato. Né? Então, foi mantida a Constituição do dia 24 de janeiro de 67, e o presidente da República, né, ele poderia intervir, certo? Intervir nos estados, né, os municípios, sem limitações, né? Então, havia muitas perseguições, né, nesse sentido aí. Então, todos os cidadãos brasileiros, eles estavam praticamente o quê? Sobre essa imposição. Então, começaram a caçar os mandatos eletivos, né? Certo? Então, isso marcou muito, né? E o general Geisel, né, ele, de forma indireta, ele tinha um colégio eleitoral de 400 votos, né, e ele praticamente conseguiu essa, essa retomada, certo? Então, foi talvez assim um período difícil. Pode passar, Nonato? Estou só lembrando aí que durante esse período, né, Sim, existiam apenas dois partidos, né? No caso, o MDB, que era o partido da oposição, aí ele vai mostrar que eram 76 deputados. E a Arena, que era o partido que defendia, logicamente, o regime militar, tá? sim, No caso aí, os outros partidos foram todos caçados, né? Só existiam esses dois partidos. E, logicamente, os integrantes dos partidos que foram extintos, né? Todos se agregaram dentro do PMDB. Agora, o que é interessante, o PMDB tinha uma quantidade imensa de militantes, mas só conseguiam eleger poucos representantes. Por quê? Porque os governadores, todos eles pertenciam à Arena, né? E os prefeitos também, já que eles eram indicados pelos presidentes do regime militar, né? Aí eu passando adiante. Pronto. certo. Aí, continuando, né, dando continuidade a esse contexto histórico, né, então, no dia 13 de dezembro de 68, né, o Costa e Silva vai ser esse segundo presidente que vai dar continuidade esse autoritarismo, né, essa coisa do regime militar, né, e, logicamente, muitas coisas, esse ato institucional número 5, ele vai o quê? Ele vai ser extremamente, digamos assim,
vai mudar o rumo, né? Muitas coisas vão mudar, inclusive vai influenciar até no comportamento, né? Então, o governo, ele assumia todo o comando, né? Depois do Costa e Silva, dando continuidade, esse pós-golpe de 64, nós tivemos também a questão do Castelo Branco também. Então, assim, o que a gente percebe? É que eles estavam todos muito bem alicerçados, né? Então, os militares, eles se organizaram, eles tomaram o poder e, logicamente, eles estavam legitimados, porque não tinha uma eleição direta, né? Eles mesmos elegiam, né, quem iria ficar no poder, quem iria suceder, né, o poder. E foi um período em que eles praticamente eles governaram através desses atos esses atos, digamos, constitucionais, né, que eles impuseram, institucionais, exatamente, né? Então, na verdade, estados e municípios perderam literalmente suas forças, né? Então, o mecanismo era voltado praticamente para o regime federal mesmo, no caso militar, certo? Pode passar, Agora, Nonato? uma coisa que tem que perceber é que o ano de 68, certo? Foi o ano que o, o Arthur Cortes Silva implantou basicamente a fase da repressão violenta, e foi nesse ano que, na França, começaram os movimentos estudantis, né, e que acabaram influenciando aqui no Brasil. Então, em 68, né, foi o ano que os movimentos sociais começaram a se mobilizar contra o regime, né, apesar dos militares mandar prender, espancar, exilar pessoas, né? Quer dizer, quanto mais a repressão crescia, mais os movimentos se organizavam contra o regime ditatorial, né? Isso. E criava-se, na verdade, um certo incômodo, né? Eles, na verdade, eles detestavam. Então, essas pessoas que se rebelaram eram comunistas, eram considerados comunistas, tá certo? Então, o Castelo Branco, né, ele tomou conhecimento dessa quebra de legalidade, né, dessa institucionalidade, e mesmo assim, né, ele deu continuidade, né, de forma autoritária, né, essa relação, né, no dia 24 de janeiro de 67, certo? E, na verdade, isso só viria legitimar esse autoritarismo deles, né? Então, lógico que algumas dificuldades começaram a aparecer. Então, é um regime deficitário, né? Porque na verdade, eles impunham, eles não tinham meio termos entre eles, né? Então, ou você seguia ou morria, né? Ou era perseguido, tá certo? Isso envolvia todas as instâncias, deputados federais, senadores, o Congresso como um todo, né? Certo? Agora, Então, um fato aqui que está até no segundo parágrafo, né? A questão do pronunciamento do deputado federal Márcio Moreira Alves, tá? Ele fez um pronunciamento contra o governo, né, militar. Aí, por conta disso, o presidente mandou fechar o Congresso, tá? Prendeu o deputado e implantou o chamado Ato Institucional número 5. Né? Quer dizer, então, o deputado Márcio Moreira Alves foi tipo o bode expiatório, né? Quer dizer, utilizaram o pronunciamento do deputado para poder ter argumento para fechar o Congresso e caçar mandatos, prender os opositores do regime. Né? certíssimo. Aí vamos nós, né? Então, continuando aí, né? Então, a rigor, né, esse deveria ter sido o ato institucional número 1, né? Pois daria início a essa série de autoritarismo, né? Que teve nesse final da década de 60 para 70, né? Então, esses atos, né, o número 5 foi talvez o mais agressivo e autoritário ato normativo, né, de toda a sequência de atos institucionais produzidos pelo regime militar. Né? Então, em paralelo à ordem constitucional que assumiu antes de um constitucionalismo,
né? Na expressão de Karl Holstein, né? Então, assim, o que acontecia? Foi o pior de todos, foi realmente, eu costumo dizer que esse ato número 5, ele vai justamente implementar esse autoritarismo, né, dos militares, né? Então, aqui, o que nós temos, né? O presidente da República, ele se autoproclama, né, uma espécie de déspota, né, com os poderes de forma ilimitada, né? E ele intervém em tudo, tá certo? Ele vai intervir em todo o Congresso, em toda a federação, né? Porque nós sabemos que tem os 3 poderes, então não havia mais essa preocupação de dividir a função dos poderes. Então ele tinha total e absoluta intervenção. Tudo tinha que seguir segundo as suas normas, né? É por isso que é Então, no chamado, caso aí, é por isso que é diz chamado de ditadura militar, né? isso, O termo ditadura se refere ao quê? Um governo autoritário, né? Onde o povo não pode participar, não existe democracia. Então, esse regime militar, na realidade, foi uma ditadura, né? Onde aquele que se fizesse oposição, que se manifestasse contra o regime, seria perseguido, seria considerado inimigo. Só que eles faziam o seguinte: eles mandavam prender as pessoas, torturavam, e em alguns casos matavam o indivíduo e desaparecia com o corpo, né? Outros foram exilados, ou seja, nesse contexto aí, muitos religiosos, artistas, políticos, ou foram presos ou foram exilados do país, né? exatamente. E muitos desapareceram, né? Que até hoje a família não sabe o que aconteceu. Então, pode passar, Nonato. Bom, logicamente que alguns artistas, também nesse período aí, finalzinho da década de 60 para 70, a gente vai ter os festivais dos festivais, né? Então, no dia 27 de dezembro de 1970, né, Caetano Veloso e Gilberto Gil, eles foram presos, né? E aí o que aconteceu? Por que eles foram presos? Porque eles foram acusados de falsos, como se fosse o quê? Falsos testemunhos, né? Eles estavam desrespeitando os símbolos nacionais. Então, após quase 2 meses presos, né? 2 anos, ou 2 meses a 6 meses presos, em Salvador, né? Eles foram exilados. Então, foram para Londres, né? E um fato interessante: os militares deram a seguinte recomendação aos dois, né? Não volte. Se voltar, nos poupe do trabalho de um dia procurar você. Né? Então, esse recado foi dado ao Caetano Veloso. Né? Então, indiretamente ou diretamente, uma ameaça. Né? Quer dizer, eles estavam meio, por eles serem formadores de opiniões, por eles escreverem músicas, né, de protesto, aquela coisa toda, então eles estavam fadados a morrer, né, como muitos outros intelectuais. Bom, aí nós fizemos o paralelo, né, lembrando que o Caetano Veloso e o Gilberto Gil, eles vieram do tropicalismo, né, tá certo? E, logicamente, né, logicamente, por eles serem revolucionários, eles, logicamente, foram logo presos, né? Com esse AI-5 aí, eles foram extremamente o quê? Perseguidos, né? Pode Agora, ir, né? só uma observação. Não é que eles fossem revolucionários, não é porque eles se apresentavam com a estética que era contra os padrões da época, né? Então, é uma revolução, porque eles usavam aqueles cabelos imensos, né? As roupas coloridas, um novo estilo. Quando eu falo revolucionário, é no sentido de interpretação, né? Tá certo? Então, o tropicalismo é uma estética de muito colorido, tá certo? Então, aquilo dali, logicamente, incomodou, né? E, paralelo a tudo isso, né, como o Brasil é o país do futebol, para, digamos assim, amenizar um pouco ou esquecer um pouco, foi o período em que o Brasil conquista a Copa de 70, lá no México, né? Certo? Então, isso daí, logicamente, não desviou a atenção, mas, assim, muitas pessoas... Lógico que o governo tentou mascarar, né, essas atrocidades, né, de perseguições e mortes e torturas, né? Então tinha aquele slogan, para frente Brasil, né?
salve a seleção, tá certo? Então, tornou-se o quê? Um símbolo nacional da Copa de 70, né? Então, havia todo o quê? Todo um certa, digamos assim, uma empolgação nacional, né? Sobre isso daí. E aí você vai ter o quê? Você vai ter um time de futebol memorável, né? Você vai ter o quê? Você vai ter no México a seleção brasileira do Pelé, do Jairzinho, do Tostão, o Gerson, né? Rivelino, Carlos Alberto, certo? E o Zagallo como técnico. Então, logicamente, não desmerecendo o futebol, mas era uma forma também de, digamos assim, fazer com que as pessoas esquecessem um pouco essas atrocidades, né? Digamos assim. Pode Eu vir, nem Donato. esqueci, não. É como dizia o Karl Marx, né? Aí, no caso, o futebol seria utilizado como ópio do povo, né? Quer dizer, Isso. ao invés de eu dar para a televisão, ao invés dela mostrar alguma coisa que pudesse conscientizar as pessoas, então eles iam exibir o quê? Futebol, novelas, quer dizer, coisas que geralmente não levaria ninguém a pensar, né? Então, Com certeza. diretamente é o quê? Modo de alienar o povo, porque as pessoas empolgaram com futebol, todo mundo com a camisa verde e amarela, quer dizer, enaltecendo o regime militar, né? Cantando os hinos, que inclusive Tom e Ravel eram dois cantores, inclusive, se não me engano, eram cearenses, que começavam a fazer esses hinos para enaltecer o regime autoritário, né? Como se fosse uma coisa boa, né? Que quando na verdade que foi uma época de repressão, época de total, Perseguição mesmo. Perseguição, né? de total, Na verdade, totalmente contra o regime democrático, quer dizer, um regime de falta de liberdade de expressão, onde as pessoas geralmente eram manipuladas, quer dizer, então, foi um período assim de produção intelectual bem pobre, né? Porque as pessoas geralmente não podiam mostrar o seu trabalho, né? Quer dizer, a música foi reprimida. Então, por conta disso, né, começou então a surgir esse movimento de resistência, né? É tanto que os festivais, geralmente as músicas selecionadas, as músicas mais aplaudidas eram aquelas músicas que eram hinos de protesto, né? isso, exatamente. Aí, dando continuidade, né, nesse período da década de 70, a questão do rock, né, os Mutantes também, eles vão ter o seu valor, vão desenvolver uma espécie de rock progressista, né? Tem em Progressivo, né? 1974, em Nova York, aquela cena underground, né? Justamente onde as pessoas, né, os poetas de rua, os usuários de drogas, transexuais, né, os que viviam à margem da sociedade, eles resolvem o quê? Se opor ao rock progressivo, né? Ok? Que na época fazia sucesso. Então vem o hip hop também, né? Começa, é o Nova Onda, os DJs, os raps, né? As grafitagens. Então, assim, são novas manifestações artísticas que ou não eram muito conhecidas, estavam, digamos assim, fechadas, começaram a se manifestar, né? Então, o movimento hip também, ele vai ser difundido, né? As pessoas buscavam outras alternativas, ok? Teve em 69, isso como consequência do Woodstock lá de 69, né? Nos Estados Unidos, né? 400 mil pessoas se reuniram durante 3 dias, né? Ao som de quê? De Jimi Hendrix e Jane Joplin. Então, assim, isso daí marcou o final da década de 60 para 70, né? E, logicamente, isso influenciou o Brasil. Diz, Mas no caso aí dos Mutantes, né, na década de 60 para 70, por exemplo, eles revolucionaram em termos a questão dos instrumentos, né? Quer dizer, foi a primeira banda, né, o primeiro grupo brasileiro a utilizar guitarras elétricas, né? Enquanto os outros grupos, cantores, geralmente utilizavam violão, aquela coisa toda, certo? Os Mutantes começaram a seguir a cultura americana e utilizavam aqueles instrumentos. E se você for escutar as músicas dos próprios Mutantes, o estilo de músicas, né, eram bem avançadas para a época, tanto que muita gente não conseguia entender, né, o estilo deles. E eles, agora ficou interessante, né, que depois, se você for ver, os Mutantes aqui no Brasil, praticamente eles foram ignorados e foram fazer sucesso nos Estados Unidos, né, durante a década de 70, né, eles ficaram bastante conhecidos nos Estados Unidos, enquanto aqui no país, certo?
por conta até dessa questão da ditadura, né, que fazia com que as pessoas tivessem aquelas histórias de preconceito, né, aquela coisa toda, aquela postura de nacionalismo, um falso nacionalismo, né? E, quer dizer, a própria contradição, porque quem financiou o golpe militar, quem estava por trás, geralmente foi o governo americano, né? Na época era tanto chamado imperialismo norte-americano, que deu toda a base para o regime aqui se fortalecer. Porque se não fosse os americanos, logicamente, os militares não teriam tomado o poder, né? Que estava por trás. Exato. Porque, Não inclusive, teria a tanto própria êxito. Igreja Católica, né? Ela foi dividida porque grupos de carismáticos que surgiram na década de 68, mais ou menos, eles saíram dos Estados Unidos e vieram para o Brasil, e aqui trouxeram alguns padres jesuítas e começaram a montar os chamados grupos carismáticos, né, cuja finalidade era manter o povo calado, né, ou seja, alienar, ou seja, quer dizer, como fosse um instrumento do regime ditatorial para manter o povo, ao invés do povo estar se mobilizando, o povo ficaria rezando em locais fechados e tal, fazendo aqueles cultos que não pareciam nem coisa de igreja católica, eram mais como fosse cultos evangélicos. E é tanto que o próprio Papa, né, o Papa João Paulo I, ele, na época, se manifestou contra essa organização dessa chamada renovação carismática, né? Aí o João Paulo II é que começou a permitir a organização. Aí, logicamente, mas só que esse movimento começou aqui no Brasil, tanto que foi meio polêmico, né? Essa chamada renovação carismática, porque eles ignoravam Nossa Senhora, dizer que não era para cultuar Nossa Senhora, não sei o que e tal. Aí começou um próprio Papa, né, se sentiu, como se diz, ofendido, né, com essa organização dos chamados carismáticos, que na realidade era o governo americano que estava por trás, né? Com certeza. E também, além dos Mutantes, a gente também teve o Raul Seixas, né? Com as suas propostas de músicas bem um rock, né? Aquele rock pop, né? Então, também vale a pena registrar, né? E aí tem a questão do Woodstock, como eu já falei. Eles buscavam, na verdade, uma libertação sexual, uma nova forma, essa liberdade sexual, né? Uma nova forma digamos assim, de se socializar. Aí vocês teriam o quê? Teria o sexo fora do casamento, que era uma coisa extremamente proibida na época, né? A questão do sexo entre pessoas do mesmo sexo, né? Ok? Os métodos contraceptivos, como a questão da pílula, né? Para interromper a gravidez, não deixar engravidar. A legalização, veja bem, a legalização do aborto, né? Então, assim, desde esse período aí, final da década de 60 para 70, essa legalização do aborto já vinha sendo uma tomada, né? E interessante que até hoje essa legalização do aborto ainda é um tabu, né? Ainda se questiona bastante até que ponto a mulher tem ou não direito de interromper a gravidez, né? Então são temas que foram extremamente questionados ou trabalhados naquela época e que realmente hoje em dia, né, algumas coisas foram resolvidas ou não, né? Então no Brasil, né, também a gente teve o quê? Requisitos disso daí desse movimento e teve o quê? Teve um movimento, né? 13 homens que se vestiram e fizeram uma performance como mulheres, certo? Então, isso daí, lógico, foi um escândalo, né? A questão dos paradigmas, né? Na verdade, um grito pela liberdade sexual. Então, essa liberdade sexual, muitas vezes, foi confundida com libertinagem sexual. Então, lógico, foram tidos como loucos, né? Então, na verdade, seria uma mudança de comportamento mesmo, que já vem desde esse período aí. Pode passar, Nonato, por favor. Bom, aí vem o quê? Vem o disco, né? Os embalos de sábado, as discotecas, né? Que marcaram também presença, tá certo? Nós tivemos aqui no Brasil aquela novela Dancing Days, né? Então, isso, alguns ícones americanos, né? Também influenciaram essa nova forma da música, do disco, né? Aí tem Dana Summer, né?
ela estava realmente, na época, era uma das mais tocadas, certo? Aqui mesmo, em todo o país, abriram muitas boates com esse disco, né? Com essas danças, tá certo? Então, essa forma aí de se manifestar teve a influência das festas da comunidade negra e latina, né? E, logicamente, isso já é o quê? Já é uma consequência. Então, novos comportamentos estavam surgindo, né, historicamente, né? Agora só Mas, não, eu digo um. assim, buscava-se a liberdade de expressão. Aí veio, só concluindo, veio aqueles grupos, né? Gloria Gaynor, veio o quê? Bee Gees, aquele grupo ABBA, né? George Michael. E aqui no Brasil nós tivemos as Frenéticas, né? Um grupo só de mulheres, né? E também teve Ó, aquele embalo só, de sábado à noite, diz, só um André. parênteses, não é o seguinte, porque se você for pegar, ó, 1973 até 70, até 80, tá? O que que aconteceu? A influência da música americana aqui no Brasil, né? Por exemplo, Isso, como por conta dos festivais, que as músicas eram de protesto, né? Aí o que foi que o governo militar fez? Ele começou a incentivar a produção de música americana, por quê? Porque as músicas de protesto tocando no rádio, né, começa a poder despertar uma certa consciência política nas pessoas. E as músicas americanas, todas em inglês, logicamente o povo não iria entender. Inclusive era meio contraditório, porque as músicas dos Beatles, é, Pink Floyd e outras bandas, geralmente eram música de protesto. Mas como era inglês, eles permitiam, já que 90% da população brasileira não entendia mesmo, né? E outra coisa, nesse contexto começaram a surgir também alguns cantores brasileiros, tipo o Fábio Júnior, começou a cantar em 73, mais ou menos, com o nome de, se eu não me engano, é Steve McLean, ou era Dave McLean, né? Certo? Cantando música americana. Aí tinha os Folhas, que só cantavam música americana. Tinha Trepidantes, que cantavam música americana. Quer dizer, Maury Albert, então, só cantava música americana, e todos eram brasileiros. Outra coisa também, que é desse período, né, é que as novelas, elas tinham uma chamada trilha sonora nacional e a trilha sonora internacional. internacional. Só que a trilha sonora nacional era o quê? Eram versões de músicas americanas, né? Aí outra coisa também que eu estava assistindo um documentário, né? O que é que aqui no Brasil fazia? Eles copiavam bandas americanas, né? E mudava às vezes o nome, né? Alguma coisinha, né? Tipo, Gengis Khan era uma banda americana que foi plagiada aqui no Brasil, né? Aí o que eles faziam? Eles faziam uma tradução, né, uma paródia da música da banda americana para não pagar direitos autorais. É tanto que a Rede Globo, né, ela utilizava as novelas e tinha lá a trilha sonora nacional e a trilha sonora internacional, certo? E geralmente os discos, né, eram gravados aqui no próprio Brasil. Não tinha aquela história de o disco, né, ser produzido nos Estados Unidos, não. O disco era produzido aqui no Brasil, né? Isso para não pagar direitos autorais, né? Quer dizer, tinha essas histórias também e ao mesmo tempo manter as pessoas felizes, né? Ouvindo aqueles embalos, aquelas músicas dançantes, né? E que muitas vezes as pessoas não conseguiam entender a mensagem, né? E achavam só o ritmo interessante e tal. Por exemplo, as Frenéticas, né? Quando elas surgiram na década de 1977, mais ou menos, ou foi 76, as Frenéticas eram o quê? Ela veio revolucionar, né? Mas ao mesmo tempo essa história das discotecas, não sei o que e tal, era uma forma de rebeldia, mas ainda não tinha conotação política, né? Certo? Quer dizer, era até uma forma também de manter os jovens alienados, né? Porque os jovens iam para lá e iam consumir droga, beber, aquela coisa toda, mas ninguém ia discutir política, né? Certo? Exatamente. Era uma forma de despistar, né? Mas é aquela história. Apesar de tudo, o estilo do disco, né? As discotecas, né? Elas marcaram, né? Marcaram um momento também, né? Então, assim, a gente não pode também dizer que só teve esse lado negativo, né? Gerou, tanto que várias discotecas foram abertas, né? Então, havia uma presença maçante, né, das pessoas, né? Não, agora, a coisa Então, interessante é o quê? Que em 1979, né? Final dos anos 70, 79, depois da anistia, aí surgiram as bandas
revolucionárias. Tipo, em 1979, o Renato Russo, o Dinho, o Ouro Preto e outros formaram uma banda chamada Aborto Elétrico, né? Onde aquela música Que País é Esse foi composta em 1979, né? Quer dizer, uma música que vai se eternizar e que vai ser uma forma de protesto, né, contra o regime autoritário. Aí o aborto elétrico passa um ano mais ou menos e é extinto. Aí vai surgir o quê? Aí surge a banda Capital Inicial, posteriormente surge lá a Legião Urbana, e vai surgir também outras bandas, tipo Ira, Nenhum de Nós, e outras várias bandas que começaram a surgir na década de 80, 70, final de 70 para 80, sem falar dos cantores, né, que vão começar a produzir músicas de protesto, tipo, quando surge lá o Barão Vermelho, né, final dos anos 70, também início dos anos 80, eles vão começar a cantar música de protesto, né? É um rock brasileiro que vai surgir e vai começar a questionar aquele contexto de abertura política, né? Além disso, também outros nomes, tipo Léo Jaime, que vai começar também no final da década de 70, né? O próprio Lobão, que final da década de 70, o Lobão participava de uma banda de punk, né? De rock. Só que o Lobão, de repente, não sei o que foi que aconteceu, que ele se tornou um cara altamente reacionário de extrema-direita, né? E chegou até a apoiar o governo autoritário que está hoje aqui governando o país, né? Mas são coisas que ninguém consegue entender, né? O cara vai envelhecendo e muitos se tornaram reacionários, né? E quando eles eram novos, eles eram politizados. E foram envelhecendo e começaram a se tornar contraditórios na sua prática política, né? Certíssimo. Aí, dando continuidade, né? Você teve aquele famoso filme do Rock Balboa, né? Onde o Stallone fez Rock. Esse filme faturou mais de 200 milhões de dólares, marcou também uma presença, né? Inclusive até a própria carreira do Stallone, tá certo? O eterno Rock Balboa. E esse lutador, na verdade, né? Ele vai eclodir na década de 70, né? Então, o sucesso foi tão grande que eles fizeram a volta do Rock Balboa, né? Então, você teve o quê? Teve Rock Balboa também em 5 filmes, né? É aquela história, deu certo, tem um público fiel, então vamos continuar, tá certo? E como o Stallone já estava com certa idade, ele aparece agora como treinador e não mais como lutador, né? É interessante porque alguns filmes também americanos, né? Os velhos enlatados americanos, eles fizeram presença, né? Tiveram seu apoio, né? Então marcaram também a época, certo? Aí vamos lá, né? O nosso querido Michael Jackson, que é o nosso ícone, né? Ele vai marcar presença, tá certo? Ou The Wall, em 79, foi apontado como o melhor disco da carreira dele, né? E conduziu o quê? Conduziu o seu status de popstar mesmo, né? Tá certo? E é interessante, por quê? Porque chamou a atenção. Então, a forma como ele cantava, dançava, o uso do sapato mocassim, né? Certo? Tudo aquilo dali chamava a atenção, né? Ok? E, logicamente, os rodopios, a forma como ele dançava. Então, vai consagrar também quem? Esse pop é o Michael Jackson, né? Então, na verdade, ele se torna um ídolo pop, certo? Bom, no cinema, nós tivemos o nosso emblemático filme chamado Dona Flor e Seus Dois Maridos, né? Logicamente, uma adaptação do livro do Jorge Amado, né? É interessantíssimo. Aqui nós temos a nossa querida Sônia Braga, que fez a primeira versão, e depois a televisão iria fazer uma segunda versão, né, do Dona Flor e Seus Dois Maridos, como se fosse um documentário, né? E aí vem, né, virem outros nomes, como, por exemplo, Poderoso Chefão, O Exorcista, né? Esses filmes aí também marcaram uma época, na década de 70, tá certo? Então, havia o quê? A liberação dos costumes, dos cinemas, né? Então, aos poucos, aquele autoritarismo exagerado que, no caso, se impôs na ditadura militar,
começa a ter o quê? Começa a perder forças, né? Aí nós tivemos Dona Flor e seus dois maridos, nós tivemos também o quê? A Vera Fischer fazendo a Super Fêmea, né? A Xuxa, a Cristiane Torlone, Marília Pêra. Então, todas essas atrizes também marcaram época, né? Tiveram sua importância para marcar essa década de 70. Agora Pode tem uma passar. observação, viu? Por exemplo, esse filme Qual é? Laranja Mecânica, né? Ele foi censurado aqui no Brasil, viu? Quer dizer, ele é do final da década de 60, se não me engano, é 68. Aí, quer dizer, já no final, ele só foi liberado no final do regime militar, praticamente. Aí, toda a década de 70 ele foi proibido de ser exibido aqui no país, né? Aí, Isso. outra coisa também, outros filmes, esses filmes brasileiros, a maior parte deles foi censurada. Tipo, vou dar até um exemplo aqui que não está aqui, aquela novela do Roque Santeiro. A primeira versão dela, 1973, 74, né, ela foi proibida, né? A Rede Globo teve um prejuízo, começou a filmar e na hora da censura liberar, a censura não permitiu, né? Aí a segunda versão, que foi com a Regina Duarte, a Regina Duarte. E o Lima Duarte também, e o Zé Vilker, que foi permitido isso aí já no final da década de 70, já no início da década de 80, né? Que foi a segunda versão do Roque Santeiro, no caso, né? Porque, na Então, verdade, havia a censura, né? Havia a censura. porque todos os filmes, novelas, geralmente tinha que passar pela aval da censura. Que, inclusive, é uma coisa interessante, né? Os caras que trabalhavam na censura, o pessoal da censura, geralmente eram indivíduos que só tinham nível médio, né? Aí os grandes escritores, o que eles faziam? Quando o cara ia levar uma música, ou uma peça, ou um filme para censura, geralmente, às vezes, eles utilizavam personagens fictícios, só que eles usavam, às vezes, uma coisa, mecanismos, né, de fazer com que a censura, às vezes, liberasse a obra, né, por desconhecer determinados termos ou fatos. Tipo, por exemplo, as músicas do Raul Seixas, né, que foi falado anteriormente. O Raul Seixas, o que ele fazia? Ele muitas vezes levava uma letra de uma música. Vou dar um exemplo, uma música que ele escreveu em 73. Quem não tem colírio usa óculos no escuro, né? Pronto. Aí foi que ele fez. Só que ele fez uma letra bem crítica à ditadura, né? Quando chegou lá na censura, foi proibido. Aí o que foi que ele fez? Depois de algum tempo, né? Depois de alguns anos, ele mudou a letra, praticamente levou a mesma música para a censura e foi liberado. E assim foram muitas músicas, né? Filmes que foram proibidos, porque o cara de repente não gostava de uma palavra, um termo e tal. Agora, uma coisa interessante, né? Que nessa época os filmes de pornô chachada todos eram liberados. E tinha alguns que tinham conotação política, né? Se você, por exemplo, assistir os filmes da Elsa Carla, que eu cheguei a assistir na década de 80, né? Os filmes da Elsa Carla era comédia, mas só que por trás daquela comédia existia às vezes algumas cenas, né, que levavam o indivíduo a pensar sobre as questões políticas da época, né? E outros filmes brasileiros, né, que eram tipo filmes feitos, tipo Dona Flor e seus dois maridos. Se você for assistir o filme, tem uma conotação política por trás, né? A Dama do Lotação, aquele Bye Bye Brasil, né? O outro também, Pra Frente Brasil. Então, esse tipo de filme geralmente tem uma conotação política, né? Só que a censura, às vezes, por desconhecer, ou até a questão de ter o senso crítico, não, aí os caras, às vezes, liberavam o filme porque achavam que era pornografia, era filme com pornografia suave e tal, aquela coisa toda, daí denominado de pornô chachada, né? E às vezes tinha aquela cena de nudez, mas só que não tinha nada de coisa profunda, né? Mas às vezes a própria questão da intenção do autor, né? O cara colocava passava uma mensagem que um bom, assim, um telespectador, o cara podia começar a pensar e questionar sobre o comportamento, por exemplo, Dona Flor e seus dois maridos, né? Quer dizer, você imagina a sociedade onde o homem era permitido ter duas mulheres, né? Uma casada, outra amante, aí de repente você vê uma história do Jorge Amado, né? Onde uma mulher teria seu viúvo, né? E o segundo marido, quer dizer, ia conviver com dois
com dois maridos, né? Então, isso aí seria o quê? Uma forma também de questionar os padrões da sociedade, né? E nessa Com época dos certeza. anos 80, eu lembro muito bem que, final dos anos 70 para 80, as obras do Jorge Amado elas se tornaram altamente populares, viu? Eu digo isso porque, como no 81, eu comecei a ter acesso a essas obras, né, na escola, e a maioria dos jovens começavam a se empolgar pelas histórias, né, do Jorge Amado, porque eram bem politizadas, né? A leitura, né? A leitura, né? Também E tal. o conteúdo do próprio livro, né? Se você for pegar Exatamente. Ele Pichote, começa a se popularizar, na verdade. é porque estava retratando as questões sociais, né? Coisa que no regime Isso. militar era aquela história. O Brasil estava uma maravilha, né? Não tinha violência. Só que era verdadeira mentira, né? Se você pegar jornais de 1960 e pouco, né, 70, existia violência, existiam, quer dizer, crimes bárbaros. Só que, geralmente, por conta da censura, né, os jornais eles eram proibidos de colocar determinado tipo de coisa. Por exemplo, a polícia invadisse uma determinada comunidade e fizesse uma chacina. Isso era proibido de ser publicado nos jornais. Então, as pessoas achavam que era uma maravilha, né? Não tinha violência e tal. Quer dizer, por quê? Porque os meios de comunicações eram proibidos, né? De publicar. Jornais não podiam publicar determinadas coisas, né? A televisão era só para exibir novelas e shows de auditório, né? É tanto que foi nesse contexto que o Silvio Santos se deu bem, né? Ele começou a aparecer com aquelas bobagens dele, né? Aquelas dando dinheiro para o povo, depois apareceu vendendo baú da felicidade, plano de aposentadoria e ficou fazendo sucesso, né? Vendendo ilusão. E ao mesmo tempo tinha o Chacrinha lá com as gozações dele, né? Só que o Chacrinha tinha um lado positivo, né? Quer dizer, ele ficava satirizando a própria situação do Brasil na época, né? Com as próprias marchinhas de carnaval dele, onde ele ficava fazendo uma crítica, né, à sociedade hipócrita da época, né? É isso aí. Muito bem, certo? Então, ou seja, se você prestar atenção, as artes elas começaram a se manifestar. O nosso querido Flávio Cavalcante, né, o programa, né, o Flávio ficou conhecido nessa década de 70, né, como um apresentador polêmico, né? Então, teve a Copa de 70. Nessa época, as pessoas lutavam para conseguir uma televisão preto e branco, né? Ave Maria, comprar uma televisão preto e branco era, assim, um sonho de consumo, né? Certo? Então, o que aconteceu? As transmissões, elas começaram a chegar, né? E 14 milhões de residências, né? Praticamente começaram a ter seus primeiros televisores, né? Então, em 72, vem a TV colorida, a TV em cores, tá certo? Então, logicamente, isso também vai marcar uma época, né? A TV, a gente sabe que a TV Tupi, ela vai justamente deixar de existir nesse período aí. Aí veria o quê? Veria Globo, veria Record, ou seja, as outras emissoras também elas começaram a se posicionar, né? Ok? Buscando São, espaços, merchandise. é só uma Diz. observação, viu? Eu estava falando sobre a questão da TV Tupi. A TV Tupi foi extinta em 1980. Agora, a Certo. questão era o seguinte, né? A justificativa dos militares é porque a TV Tupi tinha uma dívida imensa com o governo, né? E não podia pagar, então foi o que eles fizeram. Eles confiscaram, né, as emissoras, certo? Já que essas emissoras elas são cedidas, né, aos empresários. Agora a contradição, né? Por que só a TV Tupi foi fechada, né? Certo? Mas é porque a TV Tupi tinha quadros, né, de pessoas que tinham uma posição política que se opunham ao regime. Tipo, o Flávio Cavalcante, as pessoas podem até pensar que ele era um indivíduo reacionário. Não, ele era um cara altamente politizado e crítico demais, né? É tanto que Isso. Polêmico, né? Muito polêmico. tem uma cena da história da atriz que saiu, isso faz parte da história, né? Um livro didático antigos, né? Que os livros novos eles Não estão omitindo trazem muita isso. coisa. Aí o que é que está acontecendo? Um fato, né? A atriz Leila Diniz, que foi uma atriz rebelde, né? Que chegou a trabalhar depois na Rede Globo, então ela foi para o programa do Flávio Cavalcante, né? E começou lá no fazer críticas, né, ao regime na época, né? Aí passaram alguns minutos, a polícia
invadiu lá o programa, foi o que ele fez? Ele fez com que a atriz saísse, né? Fugisse. Então, ele tinha essa postura, né? De não entregar ninguém. Quer dizer, ele protegia as pessoas. E era crítico demais porque ele questionava, né? A qualidade das músicas, né? Quando o cantor, às vezes, chegava lá no programa dele e para cantar determinado tipo de música, ele na frente do cantor ele quebrava o disco, né? Porque, segundo ele, era uma porcaria. Logicamente, tinha muita porcaria. Tipo, uma música que fez sucesso que não tinha nada de conteúdo. De um tal João da Praia, né? O cara onde o cara cantava, onde o boi vai, a vaca vai A atrás. vaca Quer dizer, vai atrás. uma coisa assim tão boba. Então as pessoas hoje criticam, hoje a qualidade, quer dizer, na época do regime militar se investiu muito nessas porcarias, né? Para quê? Porque o povo, ao invés de escutar um Chico Buarque de Holanda, né? Ou escutasse um Geraldo Vandré, ficasse ouvindo no rádio, né? Nas rádios AM, que só existia a rádio AM, essas porcarias às vezes que não tinham conteúdo nenhum, servia apenas para manter o povo alienado, né? Com E o certeza. Paulo Cavalcante, ele foi o grande ícone da televisão brasileira, quer dizer, um dos maiores apresentadores, né? Logicamente, depois que a TV Tupi foi extinta, né? Aí o Silvio Santos, graças aos irmãos lá, os dois irmãos lá, o Tônio e o Ravel, que eram cantores que enalteciam o regime, aí eles conseguiram, junto ao Figueiredo, que era o presidente da época, a concessão da TVS, que depois vai ser chamada de TV SBT. SBT, né? E o o Sistema empresário, Brasileiro de Televisão. o empresário que era dono o Bloch, né, que era dono da TV, da revista Manchete e outras revistas, ele conseguiu a concessão do restante, né, das emissoras que pertenciam anteriormente à Tupi e montou a TV Manchete, né? Que, por sinal, foi uma das melhores TVs, né? Durante 10 anos, né? Com uma programação boa, né? De qualidade. Só que ninguém sabe por qual motivo eles acabaram também falindo, né? Bom, seria isso aí. A questão do investimento, né? Bom, dando continuidade, aí viriam os festivais de músicas também desse período, né? Jorge Benjó com seu Fio Maravilha, né? Então, na verdade, essas mensagens, né, contra o regime militar, elas foram propagadas, né? Ok? Então, viriam outras possibilidades, outras manifestações, né? E os festivais de músicas populares brasileiros era interessante que as pessoas acompanhavam mesmo nas televisões, as pessoas iam para lá, participavam, né? Então, o Jorge Benjó, ele vai ficar conhecido com esse Fio Maravilha, né? Fazendo uma crítica. E quem interpretou foi a Maria Alcina. Interessante, Maria Alcina é aquela cantora que tem uma voz bem grossa, né? Usa muito colorido, então ela começa a propor um novo estilo de voz, uma nova forma de comportamento. Aí viria Dominguinhos também, Quem Me Levará Sou Eu, né? Oswaldo Montenegro, com bandolins, ou seja, outras tendências, outras situações começaram a se manifestar na década de 70, né? E consagrou, né? Na verdade, isso Mas daí iria consagrar grandes nomes. isso aí é o início da década de 80 já, viu? É tanto que o Mas Oswaldo aí Montenegro, é porque ele vai pega ser... também. Não, é porque essa tendência ela vai eclodir na década de 70, né? Aí a década de 80 vai colher todos esses frutos, né? São artistas que, logicamente, né, começaram a fazer essas músicas, não só músicas de protestos, mas músicas com reflexões, tá certo? Então, ele bota aqui, por conta do grande interesse do público, né? As pessoas realmente tinham interesse, que agora podiam assistir os festivais, né? Nas casas, nas suas próprias casas, os festivais passaram a ser vigiados, tá certo? Então, houve aquele período que as pessoas iam, e houve aquele período realmente que as pessoas começaram a assistir os festivais nas suas casas. Então, você ligava a televisão e estava lá ao vivo que o festival de música, né? De música popular brasileira. E aí o pessoal do DOPS, apesar do regime militar já estar enfraquecido, né? Começaram a acompanhar. Aí vem o quê? Na década de 70, né? O fim da guerra do Vietnã, né?
20 anos, mais de 1,5 milhão de vietnamitas foram mortos. Então, foi uma guerra extremamente violenta, né? E marcou, né? Marcou esse momento aí. Estados Unidos, né? A República do Vietnã e Estados Unidos se degladiaram, né? Então, isso daí chamou a atenção do mundo, né? Tá certo? E, logicamente, teve a influência da China, da Coreia do Norte, da União Soviética e, logicamente, dos Estados Unidos do outro lado, né? Então, essa guerra aí, ela provocou muitas demandas, né? Certo? Então, houve uma mudança aí de comportamento, né? Que houve os seus requisitos depois. Passe aí, Nonaco, por favor, só como registro. Bom, terminando a década de 70, vamos para os anos 2000, né? Esses slides, durante a pesquisa, eu estou colocando todos os referenciais digitais e biográficos, né? Então, vamos lá. Nos anos 2000, pode ir, Nonaco. Vem a reflexão, né? O Lula, ele sobe ao poder na década, justamente no início dos anos 2000. Lembrando que o Lula, na sua, digamos assim, no começo da sua carreira, ele foi presidente do sindicato, né, dos trabalhadores, dos metalúrgicos, e aí ele entra na política, antes de se tornar presidente, ele tenta se candidatar, né, só que ele não consegue se eleger, e finalmente chega o momento em que o PT vem ao poder, né, com muitos sonhos, com muitas promessas, né, então vai ser o primeiro brasileiro operário a alcançar esse cargo de presidente, né? Luiz Inácio Lula da Silva, né? Então, em 2002, ele consegue realmente, né, se fixar e se reelege. Então, ele vai ter 2 mandatos, certo? Então, logicamente, né, isso vem marcar todo essa trajetória dos anos 2000. Pode ir, Nonato. Agora, só que tem uma coisa, né? A partir Qual daí, é? os movimentos sociais começaram a enfraquecer, né? As Isso. músicas foram perdendo sua qualidade. Quer dizer, os anos 2000, basicamente, foi o período em que os movimentos sociais se enfraqueceram, a música foi perdendo qualidade, né? Nessa época aí, os discos de vinil já não existiam mais, apareciam os CDs e DVDs, e posteriormente as músicas de MP3 passaram a tomar espaço, e hoje, praticamente o quê? O CD e o DVD desapareceram, os movimentos sociais são todos fragmentados, tanto que hoje, para ter uma greve geral no país é difícil, né? Por conta disso, né? Quer dizer, a década de 70, em plena ditadura militar, milhões de trabalhadores iam à rua protestar contra aquele estado de coisa, né? E hoje nós vivemos o caos, né? E as pessoas não têm coragem de ir para a rua para protestar, né? Quer dizer, então nós estamos vivendo um período de decadência, né? Ou seja, de retrocesso político, né? E cultural também, né? Que a cultura está, a cultura atual, né? Assim, as manifestações culturais, elas são pobres, né? E não levam ninguém a pensar, né? Não há mais organização de trabalhadores, né? Então, e o país está passando uma crise, né? Quer dizer, os partidos já não têm mais não tem o poder de mobilizar a massa, né? A esquerda, né? Os partidos de esquerda são todos fragmentados. E então, nós estamos nessa questão aí meio complicada, né? Aí, dando continuidade, né? O momento de reflexão também, né? A década de 2000, aí você vai ter o quê? Vem a questão da, como é que eu vou dizer? Vai vir também a questão da corrupção, vai ficar mais evidente, né? O Papa Bento XVI, ele também vai marcar essa trajetória, né? A questão do petróleo, a camada do pré-sal também vai vir nesse período aí, certo? Biocombustível, ou seja, descobre-se que o país tem muitas reservas, né? Então, o pré-sal é muito rico. E aí eu faço a reflexão, se o Brasil fosse talvez um país, não desmerecendo a Europa, um país que não tivesse tantas reservas, tantas riquezas, eu acho que o Brasil já estava pior do que ele já está, né? Então, na verdade,
o Brasil, apesar de tudo, ele vai se destacar, né, nesse período aí, nessas, digamos assim, nas suas reservas, apesar de tudo, né? Então, ele tenta se reestruturar, né? Ele tenta como é que se diz? Ter um crescimento, não só, digamos assim, um crescimento econômico, né? Na verdade, seria isso daí, ok? Outra coisa, né? Outra coisa interessante, você pegar nas imagens aqui, por exemplo, a década de 2000 e pouco, né? Começaram a surgir. O primeiro foi o Orkut, na rede social. Agora, foi Isso. interessante, com o surgimento das redes sociais, o próprio governo, né? Ele, ele perdeu o controle, né? Que ele tinha sobre a questão do comportamento das pessoas, né? Porque a rede social é mais livre, né? Por exemplo, se você for pegar o tempo da ditadura, onde só existia jornal impresso, rádio e a televisão, que eram todos censurados, né? Quer dizer, para funcionar tinha que ter o aval do governo. A programação tinha que passar pela censura. Com o surgimento da internet, é inviável, né? Impossível até uma... Por exemplo, as pessoas às vezes falam Esse de controle. retrocesso, não sei o quê. Quer dizer, a não ser nos países muçulmanos, onde não é permitida a entrada de redes sociais, aí o governo lá controla. Então, você pode pegar lá uns países onde as pessoas são guiadas por líderes religiosos, aí, logicamente, você vê que lá não é permitida a entrada, por exemplo, de Facebook, de Twitter, né? Quer dizer, mas porque com um país que tem redes sociais, geralmente o povo pode fazer uma organização que às vezes eu não consigo nem entender, quer dizer, com tanta rede social e o povo ainda não consegue ainda se mobilizar e tentar mudar o estado de coisas, né, que nós Mas aí vivemos. que tá, né? É que tá o outro lado da questão. Há um certo comodismo também, né? Um comportamento até egoísta. Não, não tem nada a ver com isso, né? Não tem nada a ver com esses problemas sociais, né? E, logicamente, é o momento que a minoria sem voz, né, começa a ter, como é que se diz? Começa é um período em que começa a se manifestar os tipos de violências e assédios. Então, o que nós vamos ter? Negros, homossexuais, né, e a própria mulheres, né, elas sempre sofreram esse tipo de preconceito e discriminação, né? Nos anos 2000, eles eram o quê? Eles foram mais o que impotentes, né, em relação a isso, né, todo esse pessoal. Então, por quê? Porque o assédio às mulheres, né, na rua ou no trabalho, né, por exemplo, não causava o quê? Tanto escândalo. Diferente de hoje, né, mais de 20 anos depois, que logicamente a questão do estupro, né, e tal, isso aí já, digamos que essa lei já se modificou, né? Então, o que nós temos aí? Você tem aí negros, homossexuais e mulheres, né? Aí vamos trazer para 20 anos agora, que é o nosso período. Esse preconceito, esses abusos foram intensificados, né? Então, o preconceito existe, a violência existe, né? Então, hoje se faz campanhas, né, para que isso seja realmente deixado de lado, né? Mas a gente percebe que não é tão fácil. E aí tem um momento interessante que foram justamente na época da queda das Torres Gêmeas, né? Em setembro de 2001. Então, esse atentado aí vai marcar, né? Vai marcar não só os Estados Unidos, né? Mas também vai marcar toda uma década, né? Certo? E os Estados Unidos, logicamente, ele vai começar essa guerra contra o terrorismo e ele não sossegue enquanto não consegue prender ou matar quem provocou tudo isso, né? Então, realmente, essa coisa do terrorismo cresce, não deixa de existir jamais, né? Aqui e acolá nós temos relatos, né? Aquele jornal lá da França, né? Aqui e acolá, o que acontece com aquele jornal francês? Teve aquele caso de atiradores que entraram e mataram jornalistas. Então, ou seja, a comunicação ela é também o quê? Uma forma de perseguição também, né? Então, esse ataque, né?
das Torres Gêmeas, ela vai marcar também esse período aí, né? Nesse período, 248 milhões de pessoas tinham acesso à internet, né? Equivale a 4% da população mundial. Então, como você falou, a internet ela começa a ganhar destaque, né? Então, antes, se você não conseguir botar uma internet em casa, hoje você já consegue com muita facilidade, né? Pode passar, Nonato. Aí vem o quê? A era das artes também, né? As artes digitais também vai vir aí. Essa pós-modernidade, as bienais também começa a ter o seu valor, né? Então, outras formas de manifestações que, logicamente, não ficaram só nos anos 2000, elas têm toda uma contextualização, que veio também da década de 80, 90, né? Então, eram novas formas de se fazer arte, né? Novas experimentações, digamos assim. Pode ir no mato. E aí vem a era do smartphone, e é verdade, né? Se antes o celular era um tijolão imenso, né? Hoje você tem o quê? Você troca de smartphone como se trocasse de roupa, né? Então, o smartphone, o smart, ele vai ser, na verdade, o quê? Vai ser uma fonte de consumismo, né? Que vai te propiciar várias, como é que se diz? Situações, né, favoráveis a que você tenha acesso a essas tecnologias, né? Então, se naquela época você tirava foto, né, com a câmera digital, o que acontece agora? A câmera digital é colocada de lado e você praticamente tem um celular que só falta falar por você, né? Os celulares de hoje em dia, eles superam, né, na parte da tecnologia. Então, a gente termina esses anos 2000 com essa pegada tecnológica. Aí vamos lá, Nonato, vamos agora para as apreciações das duas peças. Como eu falei no começo, a gente vai ter a peça do Barra Pesada, que foi o Reginaldo Faria que dirigiu, que roteirizou, isso na década de 70, e depois viria o Querô, né? Querô, o filme. Dá para colocar, Nonato, os slides? Vai conversando aí que eu vou procurando aqui, ó. Eu não tinha Tá. salvo. Então vamos lá. Qual é a diferença? O Barra Pesada, ambos vão falar da mesma coisa, né? Só que em circunstâncias diferenciadas. O elenco do Barra Pesada, praticamente, não vou dizer todos, mas a maioria deles participou em 74 do filme A Rainha Diaba, que foi um roteiro do Plínio Marcos, tá certo? Então, em 77, veio o Barra Pesada. E, logicamente, é a história de um jovem, de um garoto, né? Querô. Quem é esse Querô? É o Querosene, onde a mãe era uma prostituta e ela se suicida, ela toma querosene até morrer, né? Por quê? Porque como ela não tinha uma casa, ficou grávida, então ela não podia cuidar do filho, né? Ela tinha que ir embora cuidar desse filho. E aí o que acontece? Esse menino, esse Querô, é jogado à própria sorte, né? Então ele vai ser uma vítima, ele é colocado num abrigo, mas o que acontece? Ele vai ser jogado às ruas, porque ele não vai ter um apoio familiar, né? Então ele vai ser o quê? Ele vai ser uma consequência dessa desestrutura familiar. Então o Plínio ele fez esse romance Querô, né? Uma reportagem maldita. Na verdade ele reuniu várias crônicas. Para quem não sabe, o Plínio ele não só foi dramaturgo. No decorrer da carreira dele, ele começa a escrever crônicas, ele começa a escrever crônicas policiais, crônicas esportivas, ele vai para jornais, né? E ele observa muito, né? Ele tem um olhar muito, muito crítico em relação às questões, né? As questões sociais da época. E essa coisa do abandono, da criança abandonada, digamos assim, do futuro marginal, digamos, que é uma consequência dessa desestruturação familiar, ele começa a colocar nesse Querô, né? Então, pode passar, Nonato, deixa eu ver aí, né? Então, esse filme Barra Pesada, como eu já disse, né? Ele foi um filme que ganhou destaque. Não, pode voltar, Nonato, pode voltar. O slide anterior, por favor.
o Reginaldo Faria, né? Ele dirigiu e atuou, né? E ele, na verdade, foi um filme de gênero policial, né? O roteiro foi baseado no livro do Plínio Marcos, como eu já falei, e um fato interessante, a música do Barra Pesada foi do Lobo. Então, o que é o filme? É um retrato cruel do submundo, né? Carioca, né? Onde um jovem marginal carioca, né? O que acontece com ele? Ele se envolve com informantes da polícia, né? Então, que o obrigam a dividir com eles o produto dos seus roubos, né? Então, aí por outro lado também, ele mostra um lado podre, né? Então, a polícia que protege, que prende o ladrão, tem também a polícia que se corrompe, né? Que é bandida também, né? Por debaixo dos panos. Então, o Barra Pesada vai mostrar também esse outro lado, né? Pode passar, Nonato. O elenco, como eu já falei, né? Então você vai ter quem? O Stepan Necessian, que já tinha feito a Rainha Diaba, ele vai fazer o personagem principal, que é o Querô. Você vai ter o Cosmo dos Santos, que é o Negritinho, Cátia De Angelo, que vai fazer a Ana, Milton Moraes. O Milton Moraes, lembrando, ele tinha feito a Rainha Diaba, né, em 74, que vai fazer o Florindo. Ivan Cândido faz o comissário, Ítala Nandi, mãe do Querô. Na outra versão, quem vai ser a mãe do Querô vai ser uma outra atriz também, né? Bem interessante, né? A gente vai já dar uma olhada nisso. A Ítala Nandi, ela ganha prêmios de melhor atriz, né? Aí o Lúcio Luiz, que é o Guegué, Haroldo de Oliveira é o Chupim, o Rui Rezende vai fazer o Tainha, o Wilson Grey, o Teleco e a Elza Gomes, né? Então, muitos desses também fizeram a Rainha Diaba, né? Então, vamos só dar uma olhada, né? Então, rapidamente, né? O Plínio Marcos, ele vai alcançar o seu reconhecimento, né? Como eu já falei nos outros módulos. Ele vai ter o quê? Os Dois Perdidos na Noite Suja, que ele também tem dificuldade de montar, mas ele consegue montar, atuar e dirigir no primeiro momento, tá certo? E esse filme aí, o Barra Pesada, ele chama o Reginaldo Faria, né? Para poder o quê? Para poder dirigir, né? Então, dirigir e atuar. Então, na verdade, lógico, lembrando mais uma vez, que é um filme feito na década de 70, né? Lógico que se esse filme fosse rodado nos dias hoje, esse mesmo roteiro fosse feito na atualidade, ele teria um outro efeito, né? Então, na verdade, ele vai o quê? Ele vai retratar, ele vai se tornar um símbolo do cinema nacional, né? E ele vai retratar justamente essa violência, né? São personagens fortes, cruéis, são amores desamparados, né? A gente percebe lá. Há uma desesperança também, uma amargura. A violência é colocado em evidência, né? Tá certo? Então, é uma ciranda de valores, sentimentos e obsessões que vão expor o quê? Que vão expor o pior. Pode passar, Nonato? Aqui tem fotos. Observem que eu estou trazendo esses slides e estou colocando também embaixo, eu estou colocando os links, né, de onde eu estou tirando, né? Então, o Barra Pesada, né? O roteiro ele foi escrito pelo Reginaldo Faria, tá certo? E o Stepan, como eu já falei, o Stepan Necessian faz o Querô. E quem é esse Querô? Ele é um garoto que vai viver de pequenos roubos, golpes, né? E ele tem algumas pessoas amigas que o ajudam, outras também não. E ele vai sofrer, porque, na verdade, o local onde ele é o abrigo, né, o local onde ele é colocado, há uma certa o quê? Há um certo poder paralelo, né? E ele não se enquadra nisso daí, tá certo? Então, ele, na verdade, né, se envolve indiretamente com a polícia e tem que dar conta do recado, né? Partilhar o produto do roubo, né? Informar, tá certo? Para poder realmente ter a sua paz de espírito, né? Então, é um momento de destaque, né, do caso do filme, né? E a questão do roubo. Esse roubo aí, que aparece em algumas cenas, é gritante e se sobressai, né?
E o Querol, ele o quê? Ele espanca, né? Ele chega a espancar a vítima, né? Como se quisesse se vingar de todos os que eu subjugava. Então, na verdade, o Querol, ele vai ser o produto desse meio violento, né? Então, assim, ele não tem ninguém, ele não sabe quem é o pai dele, a mãe morreu, e ele, logicamente, ele entra nessa roubada, nesse comportamento de vida, como uma forma de sobrevivência, na verdade, né? E, logicamente, ele vai ter momentos difíceis, né? Então, a vida do Querol muda quando o quê? Quando o objeto de desejo, que é a draga lá, né, onde eles se reuniam, aparece reluzido nas mãos do traficante, né, que é o Chumbinha, né? Então, o que que acontece aí? Então, vai ter outro conflito, né? Então, vai ter um poder paralelo, como eu disse no começo, né? O assassinato e a série de reviravoltas, né, que a trama desenvolve, vão dar uma outra digamos assim, vertente a montar ao filme, né? Apesar do esforço de fugir da fuga constante, o Querol, né? Ele sente o quê? Ele sente pela primeira vez o prazer de ser importante, né? De valer a pena. Mesmo assim, o conflito com um novo estilo de vida, né? Chama a atenção dele, né? Então, você sabe que é trouxa, né? O rei dos trouxas. Então, o padrão de vida mais sofisticado não faz Querol perder a essência de desamparo. Continua, continua Mané, mas agora é o alvo principal dos dois principais traficantes do submundo, né, carioca, e também da polícia, né? Então, ele, na verdade, ele vai ficar nesse fogo cruzado, né, entre a polícia e os traficantes, na verdade, né? A gente percebe aí. Então, a situação vai ficar difícil mesmo para ele. E ele vai se refugiar onde? Num terreiro de macumba, né? Para tentar se safar. Pode passar, Nonato? Então, o que é que você tem aí, né? Você vai ter. O filme não é realmente agressivo, ele não chega a ter incômodo, ele tem cenas de violência, né? É uma narrativa até um certo ponto confortável, né? Ok? Outra coisa que a gente percebe, né? O, o, no caso, o Leal Negritim, ele personifica a ponta de bondade e de cumplicidade em um universo sem perspectiva, né? No filme. Né? Engraçado constatar como Cosmo dos Santos, o que fez, né, o personagem, não envelheceu nada, né, em 77 para a atualidade, ele coloca aí, né? Então, um ponto baixo, ele critica a fotografia, né? É cuidada demais. Em alguns momentos, né, sente-se falta daquela estética escura e suja. Então, a crítica que foi feita é com relação à fotografia, né? Buscava-se uma fotografia mais suja. Então, essa fotografia, segundo os críticos no filme, ficou muito límpida demais, né? Pode passar, Nonato? Bom, aí nós temos aqui o resumo, né? Para você ter uma ideia. Barra Pesada, um roteiro original do Plínio, a ideia, né? Aí vem o roteiro e a direção do Reginaldo Faria, a música do Edu Lobo, o Fernando Duarte é o fotógrafo, né? Aí, como eu já falei, tem o Stepan Essessian, Kátia De Ângelo, Cosmo dos Santos, Milton Moraes, Hitler Nandi, Ivan Cândido, Wilson Grey, Lútero Luiz e outros. Então, detalhe, o filme foi em 1977, né? Então, o Plínio teve duas experiências, a Rainha Diabo em 74 e o Barra Pesada em 77. Pode passar, Nonato. Bom, aí a gente veio com o Querol, né, que é do livro também, tudo isso nasceu desse livro, Querol, uma reportagem maldita, e aí você tem um filme. Detalhe, o filme foi em 2006, né? Então, faça as contas. Quer dizer, quase, digamos assim, quase 30 anos depois, né, se faz uma outra versão do filme, né? Querol filme. A direção do Carlos Cortez, lá a direção do Reginaldo Faria.
Aí o que acontece agora? Eles fazem tipo como se fosse uma oficina, né, onde eles escolhem alguns jovens que nunca tinham feito nada, cinema, e eles pegam esse garoto aí, o Maxwell, né, Nascimento, para fazer o Querô. Chamam a Ayrton Graça, o Milian Cortez, né, e aí outras pessoas também, né. A Maria Luísa Mendonça, né, lá a Ítala Nandi tinha feito a mãe do Querô, agora quem vai fazer a mãe do Querô é a Maria Luísa Mendonça, né, que também é premiada, né, por essa participação dela. Então, o que acontece, né? Claro que aqui eles vão dar outra roupagem, não a mesma que da década de 70, mas isso não vai comprometer e não vai mudar, né? Então, na verdade, como eu já falei, ele é baseado nesse romance, Querô, uma reportagem maldita, é um drama, né, que vai contar a história desse garoto, uma criança abandonada que vive sozinha, né? Aonde? Na região portuária de Santos. Pode passar, Nonato? Aqui você tem algumas fotos, né? Então, ele ganhou esse apelido, né? Por quê? Volte aí, Nonato, por favor. Como eu já falei, né? A mãe toma querosene, né? Morreu porque tomou uma garrafa de querosene, né? Vive uma situação precária. Então, ele o quê? Ele se dobra, né, à disciplina opressora da FEBEM, né? E, logicamente, o quê? Desenvolve um jogo fácil do tráfico de drogas, né? E muitos menos aos policiais corruptos, né, que o perseguem. Então, de um lado ele tem um traficante, do lado ele tem uma polícia que persegue, que é extremamente o que corrupta. Pode passar, Nonato. E aí o que você percebe, né? Esse filme aí foi dirigido pelo Carlos Cortez, né? O Maxwell, como eu já falei, é o que vai fazer o Querô. Era um garoto que nunca tinha feito cinema, né? Então ele se destaca, tá certo? E o que acontece? Eles filmam em várias locações, né? A história. Então, tem aquele momento da Febense, tem o flashback, que é onde ele nasce, ele é abandonado, a mãe morre, né? Então, tem todo o antes, o durante e o depois. Pode passar, Nonato. E uma observação, né, que o Maxwell, né, ele é filho de uma prostituta que foi expulsa do bordel, que se mata, né, no caso, o Querô, e a dona do prostíbulo decide cuidar do garoto, né, e como ele não tinha nome, ele fica sendo o Querô, de querosene, né. Então, há uma referência ao modo como a mãe morreu. Então, o Querô, ele cresce, na verdade, revoltado com tudo isso, né, com todas essas impossibilidades. E é encaminhado à FEBEM, né, onde sua vida é marcada por quê? Por altos e baixos, tá certo? Então, ele não vai ter aquela paz de espírito, né, não vai ter. Então, é o único trabalho dirigido e roteirizado pelo cineasta, né, no caso, o Querô, o filme, e, logicamente, foi inspirado na obra teatral Quero uma reportagem maldita, tá certo? Então é interessante, por quê? Porque, veja bem, se pegou o livro, se adaptou esse livro e se fez o quê? Um roteiro para o filme, né? Interessante isso daí. Então, o Querô, ele nunca foi desejado, ou então pouquíssimo tempo a mãe o desejou, né? E isso relutou o quê? No abandono, né? Ele é um garoto que vai ser abandonado, mas ele foi o quê? Ele foi criado praticamente pela a dona do prostíbulo, que é responsável pela expulsão da mãe, né? De casa, digamos, né? E desde criança ele era trancado numa espécie de armário privado de qualquer tipo de afeto, no caso o Querô, né? Carinho ou admiração, que só viria a encontrar mesmo nos criminosos, que o ensinaram a ganhar dinheiro. Né? Então, a vida, o mundo, na verdade, vai ser o quê? Vai ser a grande escola dele, né? Vai ser a vida dele, tá certo? É o que tem, é a melhor arma que ele tem, né? Ela, na verdade, a vida dele é uma vida sem volta. Então, ele acaba se marginalizando, né? Então, o que acontece?
E com ela é que ele conseguirá dinheiro e uma boa vida, na verdade, né? Então ele vai, né? Ele se marginaliza, declara como principal objetivo conseguir uma arma, consegue essa arma e vai se vingar, né? É o mesmo garoto que tem medo de inseto e não matou, agora o que acontece? Ele procura se vingar, tá certo? Então, na verdade, durante muitos anos o Plínio vive essas edições, né? No caso aí, vai viver do dinheiro dessas edições. É como eu disse no começo, né? O Plínio, quando ele lança as peças teatrais dele, ele praticamente, a maioria das peças foram proibidas pela ditadura militar, ele vai se virando, vai sendo camelô, vai para a televisão, faz a novela, e ele começa o quê? Começa a fazer esses folhetins. Então, ele vai escrever para jornais, ele vai escrever para revistas, né? É uma forma dele não deixar de fazer o teatro, porque ele faz teatro até década de 80, começo de 90, já que ele morre em 99. Mas ele busca também outras alternativas para se viver de artes, né? Então, só destacando aqui o Roberto Bontempo, que fez Barrela e fez também, no caso, ele vai fazer a primeira versão do... Como é que eu vou dizer? Ele faz Barrela e ele vai fazer Dois Perdidos na Noite Suja, a segunda versão. Ele diz uma coisa interessante: o submundo se tornou protagonista na mão do Plínio Marcos. E é verdade. Porque até então, final da década de 50 para 60, existiam todos esses personagens. Só que não eram o quê? Eles eram, digamos assim, não eram colocados em evidência, né? Eles eram meio que invisíveis a todos esses questionamentos, né? Então, qual é o grande feito do Plínio Marcos? É dar voz, né? Dar voz a esses excluídos, né? Permitir outras possibilidades, tá certo? Então, algum comentário, Nonato? Alguma coisa mais? Não, tem não. Então, pronto, só para fechar, né? A gente fez esse paralelo, década de 70, anos 2000, né? Quase o quê? 40 anos depois, esse filme vai vir com outra roupagem. Observe que o Querô agora é um garoto, dos seus 13 anos, mais ou menos, né? Então muda tudo, né? A versão, não que o outro fosse mais velho, mas assim, é outra proposta, né? Mas são dois filmes, no caso, esse Querô também, dessa segunda versão também vai ser premiado, ou seja, né? Na verdade, esse enredo, né? A forma como ele foi filmado e criado chama a atenção, tá certo? Então, eu quero agradecer a todas, todos, né, todos, né, pela participação, agradecer aqui o professor Nonato, né, que está me assessorando nessa parte dos slides, e sigamos, né, com os outros módulos. Obrigada e tudo de bom.